A próxima pergunta pode ser para a Cláudia. Cláudia, qual é a diferença de superdotação para altas habilidades? Não, essa foi a que eu acabei de falar, desculpa. Como funcionam os resultados de QI ao longo da vida? O QI sobe, diminui? Na verdade, de acordo com as neurociências, há um declínio da memória depois dos 30 anos. Então, a memória, ela, assim como a Priscila falou, né, a inteligência é composta de várias habilidades e a memória é uma delas. E dentro da memória existem vários tipos de memórias. Então, se a memória diminui, num teste de inteligência, o QI vai diminuir. Por isso que dizem, tem estudos americanos que a melhor idade, a idade mais confiável para se fazer uma avaliação de inteligência é entre 7,5 e 8 anos. Né? Mas, por outro lado, existem estudos que falam que o QI ele seria estável. Mas fica essa contradição, se a memória diminui, automaticamente se uma pessoa faz um teste de QI com 7,5, 8 anos, vai repetindo, depois a memória vai declinando, e também existem outros fatores que vão interferir ao longo da vida, e principalmente quando a gente fica mais velho, né? Então, fatores estressores, fatores de ansiedade, fatores de depressão, fatores ligados à família, vão afetar numa avaliação de inteligência, né? Agora, uma vez pensando, o indivíduo é superdotado, ele vai ser superdotado pro resto da vida. Mas pensando em teste de QI, se a gente pensar numa aferição de teste de QI, ela pode mudar ao longo da vida. Na tabela de interpretação, existe uma variação de 5% para mais e para menos. Mas isso a gente está pensando, né, que aquela avaliação vai ser feita em um período mais confiável. Evidentemente, pegando uma pessoa de 30, uma pessoa de 40, de 50, principalmente, a partir dos 60 anos, quando os estudos já falam que as chances de começar a desenvolver Alzheimer ela é maior, aí já pegar um teste, o indivíduo vai ser submetido a um teste de QI, e no teste de QI ele vai ser considerado menor. Porém, isso tudo tem que ser considerado para se falar em superdotação. Então, às vezes o QI pode ser menor, mas não quer dizer que ele deixe de ser superdotado, porque uma vez que ele sempre vai ser. Mas podem ter fatores que vão interferir ao longo da vida para notar a superdotação daquele indivíduo, né? Então, ele deixar o comportamento superdotado ao qual o Enzo se remete, ele pode não aparecer por determinados fatores, mas uma vez superdotado sempre vai ser. E eu conheço pessoas com Alzheimer que continuam nos testes de QI pontuando alto. Não vai pontuar o que pontuava quando era criança, mas eu já vi acontecer. É muito impressionante. Muito obrigada. A próxima pergunta que a gente tem pode ser para a Maria Lúcia. Vamos lá, essa é uma pergunta longa. Então, considerando o alto potencial das inteligências artificiais, como o ChatGPT, como elas podem ser empregadas para contribuir com a implementação de abordagens inovadoras e eficazes na educação de indivíduos com altas habilidades e superdotação? Além disso, em uma perspectiva mais ampla, é possível fazer previsões acerca do impacto positivo ou negativo que as inteligências artificiais poderão ter na educação? Toma! Tem técnico aí de inteligência artificial para responder? Então, veja uma coisa, quer dizer, tem dois pontos que você colocou, né? Primeira coisa, previsão, a gente não tem bola de cristal, nem é cartomante aqui. Então, fazer previsão do que vai acontecer com a inteligência artificial é uma coisa extremamente comprometedora e difícil. Né? Então, o que a gente pode saber, quer dizer, uma previsão de que isso possa auxiliar dentro da educação, nós vemos que o nosso caminho para a educação é muito longo, até você conseguir que dentro da educação se instale o reconhecimento do superdotado dentro da sala de aula. Agora, imagine se eu quero que o professor reconheça que esse instrumento, que essa ferramenta será positiva dentro da educação. Eles não sabem fazer o quê? Eles não sabem fazer essas mínimas inovações que a gente faz. Então, nós vamos ter que formar técnicos, nós vamos ter que formar, vamos dizer, educadores melhor preparados,
conhecendo esse tipo de recurso para conseguir ter um resultado, né, para poder, vamos dizer, talvez imaginar que a gente possa estar com isso afetando a educação. É natural que essas crianças, esses jovens que estão entrando na sala de aula, eles já estão usando essa ferramenta e os professores nem sabem o que é, né?